boa noite a todos. E o tema da nossa conversa, na verdade, é uma introdução ao curso que vai acontecer aqui no Paraná, a exemplo do que já vem acontecendo no Tribunal do Mato Grosso e de que vai acontecer também em outros tribunais, né? Um curso de qualificação, de aprimoramento de todos os profissionais que atuam em processos de recuperação. E a preocupação em aprimorar, né, e capacitar os atores desses processos de recuperação e de insolvência em geral, recuperação e falência, se dá não em função apenas do gosto que a gente tem pela matéria, se dá principalmente em função das consequências práticas, econômicas e sociais desse tipo de processo. A nossa lei 11.101 de 2005 representou um grande avanço no tratamento do sistema legal da questão da insolvência empresarial no Brasil. E depois de mais de 10 anos de aplicação da lei, e, portanto, de um certo amadurecimento, nós tivemos aí a oportunidade de efetivamente ter um teste de validade, de eficiência desse sistema criado em 2005. Nós tivemos um primeiro teste em 2008, né, com aquela crise internacional, mas, como foi dito na época, aquela marolinha não atravessaria o Atlântico para atingir o Brasil, uma imprecisão geográfica, porque a crise foi nos Estados Unidos, não haveria necessidade de atravessar o Atlântico para chegar ao Brasil, mas a gente entendeu qual foi a ideia. E, de fato, foi uma crise que nos atingiu, mas nada comparado ao que nós vivemos nos últimos anos, né? A crise que nos abateu há pelo menos 3 anos é, sem dúvida alguma, a mais grave crise econômica enfrentada pelo Brasil, né? Mais grave até do que a crise da década de 30. Né? Os economistas são uníssonos em afirmar que nunca antes na história desse país havíamos enfrentado uma crise tão severa. E aí sim veio o teste de fogo da lei de recuperação. E os resultados que nós observamos da aplicação do Instituto, principalmente da recuperação judicial, mas também da falência, são resultados muito aquém do que nós precisaríamos, né? A lei é boa, a lei é moderna, a lei é fundada em princípios universais, à semelhança do que se aplica nos países mais desenvolvidos, mas os resultados estão muito longe daquilo que nós esperávamos. E o governo brasileiro, o Ministério da Fazenda, percebeu que a superação da crise passa necessariamente pela melhoria na efetividade da legislação que trata da insolvência empresarial. Um dos pilares de sustentação da superação da crise, isso foi identificado pelo governo, pela equipe econômica do governo, é de fato a melhoria desse aspecto. As empresas precisam ter à sua disposição uma ferramenta eficaz e que as ajude a superar um momento de crise, preservando todos os benefícios econômicos e sociais que decorrem dessa atividade, né? Nós precisamos ter também, em prol dos mesmos valores, um sistema de insolvência, liquidação mais eficaz, que permita a retirada rápida do mercado de uma empresa que não produz os benefícios econômicos e sociais que dela se espera, abrindo a possibilidade de que outro ocupe esse espaço deixado por ela, gerando todos aqueles benefícios, ou seja, gerando empregos, recolhendo tributos, circulando produtos, bens, serviços, riquezas em geral, né? Que possamos fazer uma liquidação rápida daqueles ativos, de modo a pagar os credores de maneira mais rápida e, principalmente, de modo a realocar aqueles ativos de uma atividade improdutiva para uma atividade produtiva. Eu sempre dou como exemplo o imóvel onde funcionava a atividade empresarial. Quando a empresa quebra, o imóvel é lacrado e fica anos parado, sem nenhum tipo de atividade. Deixa de ser o local de desenvolvimento de uma atividade empresarial, aquele imóvel daquela forma, e enquanto ficar daquele jeito, deixa de ser uma fonte de benefícios econômicos e sociais. Não haverá geração de empregos, não haverá atividade empresarial, não haverá recolhimento de tributos.
E ao contrário, não só deixa de ser uma fonte de benefício social, como passa a ser uma fonte de problemas econômicos e sociais. Né? Vai virar esconderijo de bandido, vai virar ponto de tráfico de drogas, vai ser invadido, vai gerar problema sanitário, né? Chikungunya, dengue, enfim. Nós precisamos fazer essa realocação desse ativo, retirando esse imóvel, no nosso exemplo, dessa situação e alocando esse imóvel rapidamente numa situação de produção. Ou seja, aquele imóvel vai ser vendido e outra empresa vai desenvolver a sua atividade ali. Essa transição precisa ser feita de maneira mais efetiva. E o Ministério da Fazenda identificou essa necessidade com toda a razão e, com base nisso, foi criado no final do ano passado uma comissão pelo Ministro da Fazenda com a função de elaborar as necessárias alterações e aprimoramentos na lei de falências. E eu faço parte dessa comissão. É uma comissão que reúne o corpo técnico do Ministério da Fazenda e, além disso, alguns juristas da área. Então, nós temos 3 professores da USP, 2 professores da GV do Rio e eu como professor da PUC e juiz da primeira vara de falências, o Ayub como professor da GV e desembargador e ex-juiz da vara de falências e recuperações do Rio de Janeiro e outros profissionais que atuam na área. Então, um grupo que vem se reunindo desde dezembro do ano passado e que terminou as suas atividades nesse mês com uma última reunião. E o resultado do nosso trabalho foi a proposição de diversas mudanças. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Né? Diante da constatação de que há necessidade de melhorarmos o nosso sistema, o que foi proposto lá? Né? O que vai ser apresentado pelo Ministério da Fazenda? E aqui com uma observação. O projeto não será nosso, o projeto será do Ministério da Fazenda. A nossa função foi gerar conteúdo, mas as opções políticas são opções do Ministério da Fazenda. Então, muitas das proposições que foram feitas pela comissão certamente não serão acolhidas pelo Ministério da Fazenda, como já adiantou o próprio ministro da Fazenda, dizendo que não haverá alteração em relação aos créditos bancários garantidos fiduciariamente. A ideia era incluí-los na recuperação e isso já foi dito pelo ministro, não será feito. É uma opção política. E até compreendo a preocupação dele de mexer em algo tão sensível num momento como esse, né? Num momento de recessão econômica, né? Não se pretende dar aí a mensagem errada ao mercado e aí, né, nós entramos com um quente e saímos com 2 fervendo. Então, a nossa função lá foi gerar conteúdo. Mas o que foi discutido? Logo que eu fui convidado para participar dessa comissão, eu fui a Brasília, numa reunião, e o ministro me perguntou: senhor Daniel, eu quero saber o que o senhor acha que precisamos mudar na lei, para termos uma lei que traga os resultados esperados. Porque hoje, em média, o índice de sucesso em recuperação judicial é de menos de 10%, ou seja, de cada 9 empresas que pedem a recuperação judicial, apenas de cada 10 empresas, melhor dizendo, apenas uma consegue sair da recuperação judicial, mantendo a sua atividade. As outras 9 vão para a falência, e na falência, então, aí é o caos total, porque quando entra na falência, nunca mais sai da falência. Falências que duram 20, 30, 40 anos. O que a gente faz? O que o senhor acha que temos que fazer para mudar isso? Para termos mais efetividade? E aí, para a surpresa dele, eu vi isso no seu semblante, eu disse: olha, eu acho que não precisamos mudar absolutamente nada na lei. Porque o problema da inefetividade da lei não está na lei, está na forma como a lei vem sendo aplicada. Nós precisamos criar condições para que a lei seja aplicada. O que acontece hoje, em regra? Hoje, nós temos virtualmente aproximadamente 12 mil juízes com competência para julgar falência e recuperação. A grande maioria das comarcas
comarcas pequenas e comarcas médias, tem varas com competência cumulativa. A grande maioria tem apenas um único juiz na cidade. E é o juiz que faz tudo, é o clínico geral. Ele faz júri, ele faz juizado especial, ele faz criminal, ele faz família, ele faz infância e juventude, adoção, menor infrator, ele faz tudo. E de repente, cai ali na vara, sob responsabilidade dele, a recuperação judicial de uma usina de cana-de-açúcar. Uma usina que emprega 80% das pessoas na região. A cidade vive em função daquela usina. Uma usina que tem um passivo bilionário e que faz negócios com o mundo todo. E aí esse juiz vai ter que lidar com bondholders internacionais, advogados transnacionais, que chegam lá falando meio inglês e meio português. Né? A cada 3 palavras em português vem um termo em inglês. Né? Contratos internacionais que ele nunca ouviu falar e não tem obrigação de ter ouvido falar, porque são muito específicos. Então alguém chega para ele e fala, olha, a questão é para liberar a trava bancária de recebíveis futuros não performados. Quer dizer, é evidente que o juiz vai ter dificuldade de lidar com essas questões. E não é por culpa dele, é porque são questões extremamente específicas. Mas veja, quando o juiz se depara com uma situação dessa, a primeira e mais comum reação é ele se fechar. Enquanto ele não entender o que está acontecendo, ele não julga. Porque ele não quer julgar sem saber exatamente o que está acontecendo. Só que o tempo decisório nesse tipo de processo não pode estar desconectado com o tempo da realidade negocial, com o tempo da realidade econômica. Porque se a necessidade de liberação desta trava bancária está relacionada ao fluxo de caixa da empresa, para que ela faça o pagamento da folha de seus 1.000 funcionários no mês que vem, e ele não decidir isso a tempo, no mês que vem não haverá pagamento dos funcionários. E se ele demorar mais um mês, no outro também não haverá. E se ele demorar mais um mês, não haverá mais processo de recuperação. Aquela empresa encerrou as suas atividades. Isso é absolutamente comum. E normalmente, por falta de treinamento, os juízes não estão acostumados a enxergar urgência nesse tipo de processo. Principalmente falência. Na recuperação ainda tem toda a pressão popular, né? Os funcionários fazem piquete em frente ao fórum e tudo mais. O juiz se sente pressionado de alguma forma. Na falência, não. Então, aquele imóvel que está lacrado, ele não vê nenhuma urgência em acelerar o processo de avaliação e venda daquele imóvel. Ele diz, esse imóvel não vai sair correndo. Esse imóvel está aí. Não tem problema. Né? A gente faz com calma. Só que ele não consegue enxergar que ele vê urgência, normalmente nós, magistrados, a gente consegue ver urgência na expedição do alvará de soltura, num processo criminal, na execução da pensão de alimentos, num processo de família, na instrução de um processo de réu preso. Né? Isso aí a gente consegue identificar facilmente a urgência disso. Mas a gente não consegue entender que se não se acelerar e empregar efetividade na venda daquele imóvel, todos esses problemas se agravarão. Enquanto aquele imóvel não for vendido, como dissemos, os credores não recebem. E se os credores não recebem, quem são os credores? São os funcionários e são os fornecedores, basicamente. Se eles não recebem, eles não pagam as suas contas e eles não compram. Se eles não pagam as suas contas, aumenta a inadimplência e o número de execuções e ações cautelares de arresto, sequestro, vão aumentar. Se eles não recebem os funcionários os seus salários e os valores que lhes são devidos, eles não vão pagar a pensão de alimentos. E as execuções de alimentos vão aumentar. Se essas pessoas não têm recursos para sobreviver, a tendência é que o índice de criminalidade
aumente, os processos de réu preso vão aumentar. E mais, o ambiente familiar se desagrega e os processos relacionados à família, violência doméstica, separação, divórcio, vão aumentar. Então vejam, por conta daquele imóvel, olha os resultados de desagregação social. Por conta daquela recuperação que não teve uma condução adequada, aquela empresa parou as suas atividades, encerrou as suas atividades e foram milhares de empregos que foram perdidos, com todas essas consequências que nós dissemos. Então, veja, os juízes precisam ser treinados para enxergar a urgência nesse tipo de processo. E não só isso, muitos enxergam, mas eles precisam ser treinados para dar as soluções para esse tipo de questão. O que fazer? Então dizia eu lá no Ministério da Fazenda, o problema não é a lei, o problema é que nós não criamos condições para que ela possa ser aplicada de maneira adequada. E eu provo estatisticamente isso. Se 10% em média é o índice brasileiro de recuperação, de sucesso em recuperação, e se o nosso índice de recuperação de crédito em falência é um índice africano, estamos abaixo dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, os índices da primeira vara de falências, e vou falar pela minha vara, são muito melhores. Lá, o índice de recuperação, de sucesso na recuperação, é de 70%. Ou seja, a cada 10 empresas que pedem recuperação, 7 têm plano aprovado e cumprido por mais de 2 anos. O índice de recuperação de crédito em falência é muito maior. E a lei que eu aplico lá, pelo que me consta, é exatamente a mesma aplicada em outros lugares. Portanto, disse a ele, o problema não é a lei. Então, a minha primeira proposta nada tem a ver com a alteração da lei. No fundo, tem um pouco, né? Mas é a criação de varas especializadas. E aí ele disse, ok, mas nós vamos criar um juiz de falência para cada comarca? Isso é economicamente inviável, e de fato é. Porque nós criaríamos juízes de um processo só, muitas vezes, né? Juízes que vão ter 2, 3 processos de falência na vida. Claro, não é essa a ideia. Eu disse, vamos criar varas especializadas de competência regional. Se não se justifica ter um juiz especializado em cada comarca, certamente se justifica ter um juiz especializado em uma comarca que vai ficar responsável pela análise de todos os casos de falência e recuperação de toda uma região. Então você pega aqui a região norte do Paraná com uma vara especializada em Londrina, mas que não vai cuidar apenas dos casos de falência e recuperação de Londrina, vai cuidar de toda aquela região. E assim, aqui em Curitiba, e assim em outras regiões, e aí cada estado, porque isso é matéria estadual, dividiria, né, o seu território em regiões com a criação de varas especializadas para cada uma dessas regiões. E no estudo que eu fiz, nós teríamos aproximadamente 60 a 70 regiões no Brasil, num modelo muito parecido com o que já existe nos Estados Unidos. Com isso, todas as falências e recuperações do Brasil seriam julgadas por juízes que só fazem isso e que, portanto, aprendem com o próprio erro, aprendem com a própria experiência. Se na primeira vez que alguém vier falar em trava bancária de recebível futuro não performado, ele não sabia o que era, na segunda ele já sabe, e ele só faz isso. E na terceira, ele já sabe que aquilo que ele decidiu deu certo ou deu errado. Ele aprende com a própria experiência. Ele vai ser melhor juiz para aqueles casos. E mais, os juízes, sendo 60, 70 juízes, poderão receber um treinamento uniforme, coisa que não há hoje no Brasil. Para contar uma história para vocês, eu estive alguns meses atrás em Nova York, num evento, fazendo um debate com a juíza Shelley Chapman, que é a juíza responsável pelo Southern District de Nova York, que é a vara de falência mais importante do mundo, né? Os casos transnacionais mais relevantes acabam acontecendo em Nova York, porque Nova York é o centro financeiro
do mundo. E lá, na plateia, muitos investidores. E nós discutíamos um negócio super importante, mas pouco conhecido ainda no Brasil, que é a consolidação substancial. Ou seja, recuperação judicial de grupos de empresas. As empresas entram com recuperação em grupo. Então tem um grupo tal entra em recuperação. São 15, 20, 30 empresas que compõem esse grupo. E a pergunta que se fazia era a seguinte: se são empresas diferentes, elas têm credores diferentes. Cada empresa tem os seus credores, que quando fizeram um negócio com aquela empresa, tinham em vista aquela empresa. E de repente vem a recuperação em grupo, e o grupo apresenta um único plano para todos os credores, utilizando todo o patrimônio de todas as empresas para pagar todos os credores em conjunto, desconsiderando, portanto, as estruturas de capital, a personalidade jurídica de cada uma. Alguns credores ficam bravos com isso. Falam, peraí, eu emprestei para a empresa A, e a empresa A tem muito patrimônio para pagar o que ela me deve. Agora, se você vai pegar o patrimônio da empresa A e distribuir para pagar todos os outros credores da B, C, D e E, aí ela não vai ter patrimônio para me pagar. Por que eu tenho que receber só 50% se eu não tenho nada a ver com esses outros credores? Essa é a questão, né? Quando você junta tudo num pacote só, se chama consolidação substancial. Quando você não junta tudo, há apenas um litisconsórcio ativo, as empresas pedem a recuperação junto, apenas por uma questão de conveniência, é o mesmo juiz, é o mesmo administrador, mas são várias recuperações, são vários planos, cada um tratando dos seus credores. Isso se chama consolidação formal, procedimental, né? E se discutia isso lá nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos, as regras que permitem consolidação substancial são essas. E no Brasil, doutor Daniel, qual é a regra? O que eu vou dizer para eles? Qual é a regra no Brasil? E eles diziam, eles viram, acho que eles leram a minha cara, né? E eles falaram, não fique preocupado em nos dar a má notícia. Nós somos investidores, nós temos dinheiro e nós queremos investir no Brasil. Se a regra for boa, o investimento é barato. Se a regra for ruim, o investimento é caro. Nós vamos precificar essa regra. Mas tem investimento do mesmo jeito. A única coisa que não pode existir é não ter regra. Porque se não tem regra, não tem como nem precificar o investimento. E o investimento não vem. Tem regra no Brasil? Não tem. Se for lá comigo na primeira vara é de um jeito. Se for na segunda vara, talvez seja de outro. Se for aqui no Paraná, em Curitiba é de um jeito. Se for no interior, talvez seja de outro. E por aí vai. Por quê? Porque não há uma uniformidade de treinamento dos juízes. Cada juiz é uma ilha, isolada e incomunicável. Na medida em que nós tenhamos varas especializadas de competência regional, os juízes vão ter um treinamento unificado, porque eu consigo convocar os 60 juízes para um treinamento. Do jeito que está hoje é impossível. Como é que eu vou convocar 12 mil juízes para fazer um treinamento numa matéria que talvez eles nem vejam? Eles não têm interesse e não há nem possibilidade de fazer isso. Mas se eu tenho 60 juízes, eu consigo. Faço curso com 20 aqui, faço curso com 20 ali, faço curso com 20 ali, e eles vão ter um treinamento uniforme. E mais, lá nos Estados Unidos, os juízes de falência, e a Shelley Chapman, ela é a diretora da escola da magistratura para os juízes de falência. Ela é que dá o treinamento para os juízes de falência nos Estados Unidos. Eles têm um grupo de WhatsApp dos juízes de falência. Aqui nós teríamos também. Aliás, aqui nós temos grupo de WhatsApp para tudo. Só falei com o Bruno, acho que foi ontem, né? Falei, só do Ibajude a gente tem uns 10 grupos de WhatsApp. Falei, acaba com esses grupos, pelo amor de Deus, né? Concentre em um só, que eu já não sei mais aonde que eu falo aqui. Mas os juízes de falência teriam um. Isso faria com que as boas práticas e a experiência de um juiz se transmitisse muito rapidamente aos outros. E a decisão a ser proferida no Rio Grande do Sul seria muito parecida com a decisão a ser proferida no Rio Grande do Norte. As boas práticas se espalham. E aí nós ganhamos algo que na economia, e quando se trata de investimento, é muito caro, que se chama segurança jurídica, regra. E isso faria com que o país se tornasse um país atrativo para o investimento que nós tanto precisamos. Enquanto nós não tivermos estabilidade jurídica, uniformidade, previsibilidade de decisão,
esqueçam o investimento. Isso seria, então, um ganho adicional da especialização. Não só os processos seriam melhor geridos, como, consequentemente, teríamos um país muito mais estável do ponto de vista de decisão em termos de investimento. E as varas empresariais são fundamentais para isso. O Banco Mundial tem um índice que eles chamam de índice Doing Business. Esse índice Doing Business, ele avalia vários fatores e classifica o país, né? Em termos de atratividade de investimento. Países que atraem mais investimento, países que atraem menos. E um dos aspectos que são importantíssimos na composição desse índice é a legislação de insolvência. Eu estive recentemente, mês passado, a convite do próprio Banco Mundial, em Moçambique, na África, dando um curso de formação para os juízes de Moçambique, em falência e recuperação. Porque a lei de Moçambique é uma lei muito parecida com a nossa. Na verdade, eles fizeram lá um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Colocaram a lei brasileira como lei de Moçambique. Só que os juízes, evidentemente, não sabiam o que fazer com aquela lei, até porque ela não foi o resultado da evolução da doutrina moçambicana. Foi colocada lá e tal. Mas por que eles estavam tão preocupados assim e me chamaram para fazer o treinamento dos juízes lá? Por conta do índice Doing Business. Eles queriam melhorar o índice Doing Business para que eles conseguissem atrair mais investimentos. Então, a criação das varas de competência regional não só vai melhorar os resultados dos processos, com toda a preservação dos benefícios econômicos e sociais que nós precisamos, como vai ajudar o Brasil a receber mais investimentos econômicos. Então, disse eu ao ministro, a primeira coisa é isso, não adianta mexer na lei se não se criar condições para que essa lei seja efetivamente aplicada. Porque com essa ou com qualquer outra lei, se você jogar o caso no colo do colega, coitado, que está cuidando de 30 mil outros casos, se der certo é um milagre. Né? Se der certo é um milagre. E mais, não é só o juiz. Porque se o juiz não é especializado, mas o administrador ótimo. Mas se os advogados são, ótimo. Mas o que a gente vê por aí? Ninguém é especializado. Os advogados tendem a ser, principalmente nesses casos maiores. E os administradores judiciais deveriam ser, mas não são. Por quê? Porque aquele juiz que é uma ilha isolada e incomunicável não conhece administradores judiciais. E ele vai nomear para conduzir o processo como administrador alguém ali da própria comarca, que provavelmente nunca fez um caso desse, não tem experiência, embora tenha boa vontade, seja honesto, seja de confiança, não tem capacidade técnica. O juiz, muitas vezes, não tem condição nem de avaliar o trabalho que é desenvolvido, porque ele não conhece o trabalho desenvolvido por outros. Se você tem varas especializadas de competência regional, você levanta a barra do nível de atuação dos administradores judiciais. E não haverá mais sombras de atuação. Ganharão mercado aqueles que são profissionais. E perderão mercado aqueles que não são profissionais. Ou aqueles que não estiverem dispostos a se especializar. E isso vem bem de encontro àquela história do curso, né? De profissionalizar e especializar os juízes, mas também os administradores e também os advogados que atuam na área. Então essa foi a minha primeira proposta. Eu já fiz reuniões no STF, no STJ, no Tribunal de São Paulo, e até hoje não ouvi ninguém dizendo que não gosta da ideia. Então eu acho que é uma proposta que vai acontecer. Mas, como eu disse, isso demanda tempo, porque isso tem que ser criado por lei estadual. Pelo menos em São Paulo, eu acho que é assim nos outros estados também, o tribunal ele tem condições de criar varas independentemente de lei. Ou melhor, alterar a competência da vara independentemente de lei, desde que a vara já esteja criada. Mas para ampliar a área territorial, precisa de uma lei estadual. Alguns estados já saíram na frente. O Mato Grosso já tem a proposta da regionalização. O estado de São Paulo já encaminhou para a Assembleia Legislativa também a proposta de criação da vara de competência regional. Mas, ainda assim, isso leva tempo.
talvez um tempo que nós não temos. Então nós temos que atacar em duas frentes, eu disse. Primeiro, nós temos que fazer isso ser uma prioridade para os tribunais, porque enquanto isso não for prioridade para os tribunais, outras coisas vão passar na frente. E isso só vai ser prioridade para o tribunal se o CNJ estabelecer uma meta. E o CNJ gostou da ideia. Não sei se vai acontecer, mas nós temos lá alguns conselheiros que vão capitanear esse projeto no CNJ. Mas ainda assim, isso demanda tempo. Alguns estados vão ter, outros não vão ter. E nós precisamos de um impacto de efetividade logo, porque nós estamos num momento crítico da crise. Então, como é que a gente resolve isso emergencialmente? Aí uma alteraçãozinha na lei. Eu coloquei lá uma regrinha, vamos ver se ela vai vingar no projeto apresentado, a ser apresentado pelo Ministério da Fazenda, que cria uma regra de transição. Enquanto não houver varas de competência especializada e regional, as recuperações judiciais de alto valor, elas deverão ser processadas na comarca da capital do estado. Uma regra muito parecida com aquela do Código de Defesa do Consumidor para as ações coletivas de consumo. Quando o dano atinge mais de 3 comarcas, a competência é da capital do estado. Então, quando a recuperação tem um passivo superior a X, né, a competência seria da capital do estado. E por que isso? Porque nas capitais, pelo menos nas mais importantes economicamente, nós já temos varas especializadas. Então, nós temos em Porto Alegre, nós temos em Florianópolis, nós temos em Curitiba, temos em Campo Grande, temos em São Paulo, temos em Vitória, temos em Belo Horizonte, temos no Rio de Janeiro, temos em Brasília. Né? E criar uma vara especializada na capital é muito mais simples do que criar uma vara de competência regional. Então, isso seria aí um tapa-buraco, né? Alguma coisa para que a gente conseguisse ter um choque de efetividade maior. Depois que eu falei disso, isso não precisa mudar muito a lei. Falei, já que eu estou aqui, vocês me convidaram para participar dessa comissão, eu tenho aí também os meus palpites, né, para dar os meus pitacos na alteração da lei, com base na minha experiência como juiz da vara especializada. Eu disse a eles, a minha função aqui é ser o antropólogo que mora na tribo. Né? Porque além de eu estudar a matéria do ponto de vista acadêmico, eu sou professor da PUC, eu fiz mestrado, doutorado, eu fiz mestrado fora, eu faço pós-doutorado fora, tudo nessa área, eu estou no front, né? Eu estou na primeira vara de falências de São Paulo, que é, sem dúvida, a mais importante do Brasil, não porque eu estou lá, mas porque ela está em São Paulo, que é o coração econômico do Brasil. Então, a tendência é que nós tenhamos em São Paulo um grande número de casos e uma variedade muito grande de casos. Então, eu tenho desde falencinhas pequenas até a falência do Banco BVA, desde uma empresinha até a falência da VASP, desde uma recuperaçãozinha de uma ME até a recuperação da OAS, da Lupatec, enfim, casos gigantescos. Então, com base nessa experiência e com base nos resultados que a gente vem obtendo em São Paulo, eu passei a sugerir algumas coisas que eu chamei de boas práticas. Boas práticas no sentido de que a prática vem demonstrando que os resultados são melhores quando a gente faz daquele jeito. Os números mostram, né? Não é uma interpretação do fato, é o fato. Então, por exemplo, perícia prévia. Vocês já ouviram falar da perícia prévia? Quando eu criei a perícia prévia em 2011, né, houve um grande debate, e até hoje há um grande debate sobre esse tema, e a primeira infelicidade minha foi dar o nome de perícia prévia, né, porque é um nome dúbio, né, não é uma perícia. Né, o colega ouviu falar lá, perícia prévia, ele vai lá no CPC, abre lá perícia, né, e vai aplicar aquilo tudo e não é aquilo. Na verdade, é uma constatação informal prévia. Qual foi a ideia da perícia prévia? Eu comecei a observar que depois de deferido o processamento da empresa, da recuperação da empresa, se constatava que a documentação estava toda irregular. E eu não sou contador, Tony, eu não sou economista, eu não sou administrador de empresa. Se o cara diz que aquilo ali é um balanço, tem uns números lá, balanço, né? Projeção. Outro dia eu vi uma decisão da ministra Nancy Andrighi, eu fui assessor dela durante um ano, dela mandando desentranhar uma receita de bolo.
né, do processo num recurso especial. Né? Então, de repente, o cara bota uma receita de bolo lá e chama de balanço. Quer dizer, o juiz ele não tem formação técnica para isso. Eu, de tanto ver, acabei aprendendo, mas não é obrigação. O juiz não cai no concurso contabilidade, né, para ser juiz. Então, eu dava uma olhada mais ou menos na documentação. Se eu achava que estava ok, eu deferia o processamento. Só que o deferimento do processamento é muito grave. Quando você defere o processamento e inicia um processo de recuperação, você joga no peso, você joga nos ombros do mercado todo o peso da recuperação. Os credores ficam congelados contra o devedor durante pelo menos 180 dias. Como é que eu poderia dar uma decisão tão importante assim no achômetro, no olhômetro? E depois a prática foi me mostrando que aquele meu olhômetro estava errado. Eu achava que estava certo e não estava. Eu achava que a documentação estava ok e não estava. Eu achava que a empresa estava funcionando e não estava. Nós dávamos início a processos natimortos, ou seja, processos que certamente não chegariam a lugar nenhum, jogando no ombro dos credores todo o peso da recuperação, sem que houvesse uma contrapartida de interesse social. Porque quando olha, a empresa vai se recuperar, ou tem possibilidade de se recuperar, então esse é o preço a pagar para a preservação dos empregos e de todos os benefícios que decorrem da atividade empresarial. Mas se desde logo a gente já verifica que ela não pode gerar e não gera nenhum dos benefícios que a lei busca preservar, por que razão nós vamos iniciar esse processo? E aí eu comecei a designar, antes de deferir o processamento, uma constatação prévia. Ah, mas isso não está na lei. De fato não está, mas também não tem nada na lei que diga que eu não posso fazer isso. E aí eu nomeava uma pessoa técnica para analisar a documentação e ver se a documentação está ok. Ir até a empresa e ver quais são as reais condições de funcionamento da empresa. E me dizer, numa análise muito superficial, se há uma correspondência entre aquilo que os números mostram e a realidade constatada da empresa. Aqui diz que tem 50 funcionários, cheguei lá não tem nenhum. Aqui diz que tem um estoque de 1000 peças, cheguei lá não tem nenhuma. Por exemplo. Aqui diz que a empresa está em pleno funcionamento, cheguei lá está fechada. Então, essa é a ideia da perícia prévia. E veja, eu conto sempre uma história, não sei se vocês já ouviram, que descreve exatamente a dificuldade que a gente tem em relação à documentação. Esse é um caso real. Um colega colocou, um juiz, no seu despacho, que havia sérias suspeitas de irregularidade na documentação apresentada pela recuperanda, suspeitas de fraude, na medida em que, ao analisar o balanço, as duas colunas de números chegavam exatamente ao mesmo valor, inclusive nos centavos. Quem conhece balanço sabe que tem que ser assim, né? Se os números não chegarem lá ao mesmo resultado, está alguma coisa errada no balanço. Mas o colega estranhou, né? Porque um monte de número diferente chega no mesmo resultado, alguma coisa está errada. Né? Mostrando a necessidade que nós temos de ter uma assessoria técnica. Se eu não sei contabilidade, eu preciso que alguém que saiba olhe aquilo para mim e me diga se está ok ou não. E comecei a fazer isso. Então, como é que funciona a perícia prévia? Eu nomeio um técnico que normalmente é o próprio administrador, ou seja, é aquele que será o administrador caso o deferimento seja feito, caso eu defira o processamento. E ele vai dar aquela olhada antes e vai me apresentar um relatório para que com isso eu tenha condições de decidir com mais base sobre o deferimento ou não do processamento. Estando tudo ok, processo. Se não está ok, a documentação não está ok, e em 99% dos casos a documentação não está, às vezes erros grandes, às vezes erros pequenos, mas em quase todos os casos há algum tipo de irregularidade, falta alguma coisa, eu determino que ela emende a inicial e corrija aquela documentação e complemente aquela documentação. Ou quando se constata que a empresa não existe, nunca existiu, que aquele processo é fraudulento, eu indefiro a petição inicial e deixo que o mercado cuide
daquele empresário. Os credores vão atrás do que acham que tem que fazer. Vai pedir a falência, ou vai executar o patrimônio individualmente. Né? Bom, resultados práticos. Desde 2011 até hoje, 30% dos pedidos de recuperação são indeferidos liminarmente, com base no resultado da perícia prévia. 1/3, praticamente. De cada 3 pedidos de recuperação, 1 fica aí. Por que não completou a documentação? Porque a empresa não existia, porque era fraude. Eu sempre conto um caso de fraude, foi o Fred que fez, o Fred é administrador judicial, e foi ele que fez essa perícia prévia. O caso, assim, ridículo, patético, mas que se a gente não faz a perícia prévia, a coisa ia passar. Olha só o que fez a empresa. Era uma empresa que fazia a revenda de veículos usados. Essas garagens, né? Aqui tem bastante também, não é? Você deixa o carro em consignação para o cara vender. Aí o que ele faz? Ele vende o carro, pega a comissão dele e te dá o dinheiro. O carro é teu, né? O que o sujeito fez? Ele vendeu os carros, pegou o dinheiro e baixou as portas. E entrou com a recuperação, colocando como credores os proprietários dos carros. Ou seja, quando você para analisar o que ele fez, isso tem outro nome, né? Isso é estelionato. O cara pegou o teu carro, vendeu o teu carro, não te deu dinheiro e agora vai negociar com você se ele vai te devolver 50% em 10 anos ou não. Mas que história é essa, né? Mas aparentemente tudo certo, a documentação, tudo ok. Bom, determinei a perícia prévia, o Fred foi lá, chegou no local, tudo fechado. Tirou foto pela fresta da porta, tudo sujo lá dentro, conversou com os vizinhos. Não, a empresa deu um golpe na praça. Reclame aqui. Centenas de reclamações. Centenas de ações já em andamento e tal, inclusive criminal e tudo mais. Bom, no dia seguinte, e o segredo da perícia prévia é que deve ser de surpresa, né? Porque o administrador quer ver a real situação de funcionamento da empresa. Então, o que eu faço? Eu determino a perícia prévia, mas eu não libero a publicação. Eu só libero a publicação no dia seguinte, quando o administrador já foi e já viu lá o que está acontecendo. Às vezes vai lá, compra alguma coisa para ver se está funcionando e tal. Bom, no dia seguinte saiu a publicação, a devedora entrou em contato com o administrador. Falou, eu vi que o senhor foi nomeado para fazer a perícia prévia, o senhor não quer vir na semana que vem? Né, porque aí nós estamos fazendo uma reforminha para melhor atendê-lo e tal. Ele falou, tudo bem, eu vou na semana que vem. Foi lá na semana que vem, tinha um cenário montado. Aquele mesmo local, fotografado e tal, estava aberto com alguns carros lá, pessoas de jaleco andando para lá e para cá. Né? O computador, não estava nem na tomada o computador, era um cenário. Então veja, imagine o desprestígio para o Instituto e para a Justiça se eu tivesse deferido o processamento dessa recuperação e dissesse àqueles credores vítimas de estelionato, pare com a sua ação. Você vai ter que negociar um plano com esse cidadão. Até que as coisas aparecessem no processo de recuperação, já teria decorrido 1, 2, 3, 4 meses. E certamente o pedido de recuperação era para que o devedor estelionatário comprasse tempo para dissipar os seus ativos enquanto isso, protegido pelo juiz. Então, esse é um exemplo do que a perícia prévia pode pegar. Bom, comecei a fazer isso, 1/3 dos pedidos, 30% fica aí. Aí vieram as críticas. A primeira crítica que se fazia, olha, o juiz não pode, na perícia prévia, querer aferir viabilidade da empresa nesse momento. Não é possível aferir se a empresa é viável ou não nesse momento. Até porque uma empresa aparentemente inviável pode se viabilizar pelo plano, se os credores derem desconto, prazo, etc. Falei, ok, mas não é isso que eu quero. Eu quero conferir a documentação e eu quero constatar, eventualmente, uma situação de absoluta inviabilidade, não viabilidade. Inviabilidade num sentido muito específico, não é inviabilidade econômica, é inviabilidade de gerar os benefícios que a lei busca preservar. O que a lei busca preservar? Empregos, recolhimento de tributos, circulação de produtos, serviços e riquezas. A empresa não gera empregos, a empresa não recolhe tributos, a empresa não circula absolutamente nada, a empresa não tem funcionamento. E não é uma ausência de funcionamento circunstancial. Não é que ela está paralisada porque os empregados fizeram greve e tal.
ela está paralisada porque ela não tem cliente. Ela está paralisada porque ela não tem contrato. Então, por que eu vou iniciar um processo de recuperação assim? Então, a primeira crítica é respondida dessa forma. E a segunda crítica veio respondida hoje de manhã, com os resultados obtidos num trabalho de pesquisa feito pela PUC, um grupo que eu também faço parte, sou professor da PUC de São Paulo, chamado Observatório da Insolvência. Nós analisamos, nesse grupo de pesquisa, todas as recuperações judiciais de São Paulo, das duas varas, digitais. Né? Foram aproximadamente 200 processos de recuperação, da primeira e da segunda vara. Na primeira vara, é a minha, faço perícia prévia. Na segunda vara, o colega não faz perícia prévia. Até para não me dar moral. Né? Ele não faz. Vamos ver se agora, com os números apresentados, ele faz. Resultado. Bom, crítica que se fazia. Doutor Daniel, o senhor está criando uma barreira de acesso à justiça, que não existe na lei. O senhor está criando um filtro. Como é que você vai fazer isso? Vai impedir que a empresa tenha acesso à recuperação, criando uma perícia que não existe na lei? Não pode. 30% dos pedidos são indeferidos. Sabe o que a pesquisa mostrou? Sabe qual é o percentual de indeferimento na segunda vara, que não faz perícia? 40%. O índice de indeferimento é maior na segunda vara do que na primeira. E o que explica isso? Ora, o que explica isso é o fato de que o administrador, ao fazer a análise da documentação, aponta para a devedora quais são os problemas que devem ser efetivamente resolvidos, quais são os documentos que devem ser juntados, quais são as irregularidades que devem ser corrigidas. E isso, na verdade, não é uma barreira de acesso à justiça, ao contrário. É um catalisador do acesso à justiça. É uma garantia de acesso à ordem jurídica justa. Por isso é que o índice de indeferimento na primeira é menor do que na segunda. E um outro dado, o índice de sucesso na primeira é de 70%. Por que isso? Porque o processo começa em novas bases. Porque o grau de confiança dos credores na documentação apresentada é maior. E credor nenhum negocia com o devedor se ele não tiver acesso e se ele não confiar na documentação apresentada pelo devedor. Ora, o devedor vai chegar para você e falar, olha, eu só tenho dinheiro para te pagar 50% em 10 anos. Você quer conferir se isso que ele está falando é verdade. Porque se você não consegue conferir, você está sempre desconfiando de que ele quer levar uma vantagem negocial. Ele tem dinheiro e não quer te pagar. Mas se você tiver acesso à documentação, uma documentação confiável, e aquela documentação disser que de fato ele não tem, então você negocia. Essa é a lógica da recuperação. Na recuperação nós temos que criar um ambiente adequado para que haja negociação equilibrada entre devedor e credor. E a transparência e a confiabilidade da documentação é fundamental. E isso começa ali, no início do processo. E claro, depois com a conduta do administrador, como ele deve fazer, isso vai ser objeto das nossas discussões no curso que vem. Como é que o administrador deve atuar? Quais são as suas funções? Especificamente do ponto de vista prático, o que ele tem que olhar? Como é que ele tem que fazer um passo a passo para garantir transparência, para garantir confiabilidade e, portanto, para garantir melhores resultados no processo de recuperação. Então, os dados trazidos pela pesquisa da PUC reforçam a necessidade da perícia prévia nesses termos e foi uma das minhas proposições também ao Ministério da Justiça que eu espero seja acolhida. Um outro ponto importantíssimo que foi muito discutido lá, quer dizer, importantíssimo não, que nós achávamos importantíssimo e que nós discutimos muito lá no Ministério da Justiça, é a respeito do prazo de suspensão das ações, o stay, de 180 dias. 180 dias é muito, é pouco, é em dias úteis ou é em dias corridos, devemos ampliar, devemos reduzir, o que nós devemos fazer com esse prazo? Ficamos dias discutindo isso. O que a pesquisa mostrou? Isso não tem importância. Por quê? Porque apenas em 20% dos casos houve uma decisão expressa do juiz prorrogando o período de stay. Em 80% dos casos, foi superado o prazo de 180 dias sem nenhuma decisão do juiz de proteção da empresa e mesmo assim ela continuou protegida. Por que ela continuou protegida? Pela construção jurisprudencial
da proteção dos bens essenciais. O juízo da recuperação, segundo o STJ, ele tem competência para decidir sobre expropriação de ativos da recuperanda, ainda que esses ativos tenham sido constritos em outras ações, que nem sujeitas à recuperação são. Créditos extraconcursais. Então, se numa execução fiscal há a penhora da sede, do imóvel, da planta industrial, e o juízo da execução fiscal quer expropriar este imóvel, vender em leilão, o juízo da recuperação é quem tem competência para decidir isso, e o juiz da recuperação só vai autorizar essa expropriação se essa expropriação não interferir no sucesso do processo recuperacional, que é de interesse coletivo. E, normalmente, numa empresa em crise, a grande maioria dos seus ativos é essencial. Por isso, com ou sem o stay, a empresa continua protegida pelas decisões do juízo da recuperação judicial, o que mostra que essa é uma preocupação lateral, né? Quanto é o prazo de stay? A questão não é essa. A questão é de que maneira o juiz da recuperação protege os ativos da recuperanda durante o processo de recuperação. Então, essa é uma outra questão. Mas se discute muito lá, e no anteprojeto, no rascunho de anteprojeto que foi apresentado por nós, nós ampliamos o prazo de stay para 240 dias, prorrogáveis por mais 120 dias, com base no prazo médio de realização da AGC na prática. Na prática, as AGCs acontecem, em média, em 380 dias, mais ou menos. Né? E acontecem em 98% dos casos. Só um caso desses 200 analisados em São Paulo, só um caso teve plano aprovado sem assembleia, por ausência de objeção. Porque a lei diz que, havendo objeção, tem que ter assembleia. Se não houver objeção, o plano é considerado aprovado. Um caso em 200 não teve objeção. Ou seja, para que objeção então? Né? A assembleia deve ser automática. Né? Já marca, inclusive, no momento em que o juiz defere o processamento. Defere o processamento e marca a assembleia dentro do prazo. Já chuta a bola e a turma vai correr atrás para a assembleia se realizar naquele período. Essa é uma outra alteração que a gente propôs. E, por fim, até para que a gente tenha tempo de debater um pouquinho, vocês fazerem as perguntas que vocês querem fazer, ou queiram eventualmente fazer, um último tema que foi muito discutido e é fundamental. 2, já que eu estou me estendendo, empolgado. 2. O penúltimo tema, grupos de empresa, que foi aquilo que a gente já comentou, que foi objeto da discussão lá com a Shelley Chapman nos Estados Unidos. Esse é um tema fundamental. Nós temos que ter uma regra regulando quando poderá haver consolidação substancial, sob pena de nós não criarmos um ambiente de negócios favorável. Nós temos que criar um ambiente de negócios favorável no Brasil. E para que haja esse ambiente de negócios, tem que haver proteção ao investimento. E para que haja proteção ao investimento, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa deve ser exceção e não regra. No Brasil, foi mudado o Código de Processo Civil recentemente, criando um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, justamente como uma reação aos abusos que vinham sendo cometidos, principalmente pela Justiça do Trabalho. Não sei se vocês atuam na Justiça do Trabalho, mas separação de personalidade jurídica na Justiça do Trabalho é um detalhe, né? Eles entram com a reclamação trabalhista contra a pessoa jurídica e já dão um bacenjude no sócio, direto. Antes mesmo da citação da empresa, como se não houvesse separação, como se fosse a mesma coisa. Isso cria um ambiente de negócio desfavorável, isso é o custo Brasil. O cara, para ser empreendedor no Brasil, é um herói, ou louco. Né? Vocês dariam uma legal opinion, né, um parecer para um investidor estrangeiro, quando ele vem e pergunta para você, olha, eu vou montar uma pessoa jurídica no Brasil para desenvolver atividade empresarial, há algum risco de eu ter o meu patrimônio pessoal atingido em caso de insucesso da empresa? O que vocês vão falar para ele? Não, não há. Basta que você não pague um empregado, e é difícil você conseguir pagar direito, porque assim, a legislação trabalhista é tão difícil,
E há uma proteção que teve a sua razão de existir no momento de troca, mas há uma proteção tão exagerada que se o sujeito falar que ele trabalhava 18 horas por dia, você não consegue provar que ele não trabalhava 18 horas por dia, a não ser que você tenha lá um sistema de vigilância, negócio digital e tal, que as empresas não têm, porque isso aumenta o custo, o cara vai levar alguma coisa. Né? E basta que você não pague essa alguma coisa que vai ser desconsiderada a personalidade jurídica. Tributo, meu Deus, né? Tributo é um caos. Então isso é custo Brasil. Nós precisamos regular na recuperação judicial como fazer isso. Porque quando a gente permite que as empresas entrem em grupo e desconsiderem a personalidade jurídica em relação aos seus credores, nós criamos insegurança também. Olha, eu estou emprestando para a empresa A. Eu tenho que olhar só a empresa A ou eu tenho que olhar todas as empresas do grupo para ver se eu empresto para a empresa A? Temos que criar regras para definir quando isso será possível e quando não será. E o projeto cria. Eu, particularmente, discordo das regras criadas pelo projeto. Mas lá na comissão isso era uma constante. Né? Cada um tem uma visão diferente. E a nossa ideia era justamente gerar conteúdo, gerar a discussão. E o Ministério da Fazenda vai tomar a decisão política que ele entender necessária. Mas ruim ou boa tem que ter a regra. É aquilo que os investidores falando. Então, ainda que seja ruim a regra, precisa ter uma regra e depois ela precisa ser observada, evidentemente. Então, esse é um ponto fundamental. E o último ponto diz respeito ao financiamento das empresas em recuperação. Esse é um ponto crucial. Olha, eu desenvolvi a perícia prévia, eu desenvolvi uma outra coisa que não vai dar tempo da gente falar, mas no curso a gente vai desenvolver bastante isso. É uma técnica de gestão do processo diferente, dos processos de insolvência, chamada gestão democrática dos processos, em que a tomada de decisão é feita de outra maneira, com uma participação diferente de todos os atores, fazendo com que o juiz consiga decidir ao mesmo tempo diversas questões em prazo economicamente útil. Né? Mas apesar de eu criar e desenvolver essas coisas e ter essa preocupação muito grande com a efetividade do processo, os meus estudos acadêmicos são todos nesse sentido, efetividade do processo, eu ainda não consegui fazer o milagre de ver uma empresa se recuperar sem dinheiro novo. Né? O que recupera a empresa não é a lei. Né? O que recupera a empresa é dinheiro. E nós precisamos criar condições para que a empresa em recuperação tenha acesso a financiamento, tenha acesso a dinheiro. Como é que é a situação hoje? Hoje, uma empresa em recuperação, primeira coisa, ela não tem acesso ao crédito bancário. Primeira coisa que seca quando ela pede recuperação é o acesso ao crédito bancário. Os bancos, que são os financiadores naturais da atividade empresarial, estão fora do mercado de financiamento de empresas em recuperação. Não por causa da lei de recuperação, por causa da regulação bancária, que criou, né, a partir de 2000, em razão da crise de 98, criou o sistema chamado VAR, uma abreviação em inglês, Value at Risk, classificando o risco dos empréstimos, para evitar que o banco assuma riscos acima do normal, correndo, né, o risco de quebrar. E se um banco quebra, ele contamina todo o sistema financeiro. Imagine se vocês ouvissem aqui que, olha, parece que o Itaú vai quebrar. A primeira coisa que você faz é tirar o dinheiro do Itaú, e aí ele quebra mesmo. E não só do Itaú, porque se o Itaú está mal, eu vou tirar eu tenho no Banco do Brasil, eu vou tirar. E aí você contamina toda a economia. É um sistema muito, muito sensível. Vejam o que aconteceu com o Lehman Brothers. Vocês assistiram aquele filme chamado A Grande Aposta? A Grande Aposta é um filme que conta a história da crise de 2008 nos Estados Unidos, onde os bancos começaram a criar produtos financeiros sem lastro, apostando na solidez dos financiamentos imobiliários, e de repente o sistema falhou e os bancos que tinham assumido riscos acima do normal acabaram quebrando, a ponto do governo americano ter dado dinheiro para garantir a liquidez desses bancos e evitar que os bancos quebrassem. Deixou só um quebrar, que foi o Lehman Brothers.
Aliás, os Estados Unidos fizeram o que nós fizemos décadas antes, né, com o ProAir, né, saneando o sistema financeiro, mas criamos regras de controle. E uma dessas regras é o sistema VAR, que diz o seguinte: se um financiamento é risco zero, o banco não precisa provisionar nenhum valor no Banco Central. Aquele provisionamento é, olha, se der errado, se houver a inadimplência, você tem um colchão aqui. Você não vai quebrar por causa dessa inadimplência. E na medida em que o risco aumenta, o valor do provisionamento aumenta. Então vai de A até H. O rating H, que é o último, é 100% de chance de inadimplemento, né? Você tem que provisionar a banco, se você quiser emprestar, 100% do valor emprestado. Então, para cada $1 que você empresta, você tem que provisionar $1. E para o banco isso é terrível, porque ele fica com dinheiro que ele não pode mexer. E o banco, em que consiste a atividade bancária? Intermediação de dinheiro. Ele não trabalha com dinheiro próprio. Ele pega o dinheiro seu para emprestar para o outro. Você tem sobrando, eu empresto de você pagando um pouquinho. Né? Ele está precisando, eu empresto para ele cobrando bastante. Né? Esse é o spread bancário. O banco faz isso. Se ele começa a ter na contabilidade dele provisionamentos em razão desses empréstimos, ele fica com muito dinheiro que ele não pode emprestar. Ou seja, isso faz com que o financiamento não exista, ou se existir, o valor a ser cobrado pelo banco será altíssimo. E empresa em recuperação é rating H. Rating H porque parte-se de princípio de uma inadimplência de 180 dias, que é o prazo de stay, o que faz com que ela já seja incluída no rating H. Ou seja, banco está fora. Se a empresa não pode pegar dinheiro em banco, como é que ela faz para se recuperar? Hoje, ela tem duas opções. Ou ela vende ativos, e essa tem sido, a pesquisa da PUC mostrou isso, essa tem sido a principal fonte de financiamento das empresas. Porque só uma regra tem sido observada de fato no Brasil em relação à recuperação, que é a inexistência de sucessão. Quando você vende a UPI, não há sucessão de nenhuma espécie, inclusive trabalhista. E a Justiça do Trabalho, pelo menos os tribunais, têm observado isso. Os juízes do trabalho continuam tacando pau. Né? Mas aí vai para o TRT muda, e se vai para o TST muda também, e diz que não tem sucessão trabalhista. E tem que ser assim mesmo, porque senão ninguém compra. E aí a única fonte de financiamento da empresa seca. Porque se eu que vou comprar uma UPI de uma recuperação tiver o risco de herdar todo o passivo daquela empresa, eu não vou comprar. Ou se eu comprar, eu vou pagar isso aqui. Porque eu vou considerar aquele passivo oculto como eles dizem, né, os advogados vêm falando meio inglês, como liability. Né? Então, essa tem sido a principal fonte de financiamento. O que foi proposto lá com base nisso? Ampliar esta regra do artigo 60, não só para a UPI, mas para qualquer venda de ativos. E não só para venda de ativos, mas para qualquer outro negócio praticado pela recuperanda com base no plano, dando segurança para que as pessoas negociem a empresa em recuperação, fazendo com que ela tenha essa fonte de financiamento ampliada. A outra forma que hoje existe são os FDICs, porque se os bancos não emprestam, você tem esses fundos que trabalham com direitos creditórios, né, que trabalham com distress assets, que eles emprestam. Eles são fundos que eles têm uma propensão ou um apetite maior pelo risco. E não são sujeitos às regras bancárias. Então, eles têm emprestado para empresas em recuperação. Mas, se nós quisermos melhorar os resultados, nós temos que criar mais fontes de financiamento. E aí a ideia é a regulação do chamado Deep Financing. Já ouviram falar sobre Deep Financing? Deep é uma abreviação do inglês DIP, é Debtor in Possession. Porque nos Estados Unidos, o devedor é quem conduz o processo de recuperação. Diferentemente do sistema brasileiro, em que o devedor continua na gestão dos seus negócios, mas ele é fiscalizado pelo administrador judicial. Quem conduz o processo de recuperação é o administrador. O administrador é que publica a lista, o administrador é que convoca a assembleia, né? O administrador é que preside a assembleia. Lá nos Estados Unidos, não, é o devedor que faz tudo isso. E ele tem uma fiscalização do trustee, que normalmente é o US Trustee, que é um funcionário do Ministério da Justiça, que faz lá a função muito parecida com o do MP. Ele faz uma fiscalização de longe, só para ver se não há fraude, só para ver se não há crime. Ele recebe relatórios mensais.
preparados pelo próprio devedor. Né? E lá, o devedor ele tem a possibilidade de tomar financiamentos. E esses financiamentos, eles têm uma super prioridade. Ou seja, quem emprestar para o devedor em recuperação tem a garantia de recebimento daquele valor de volta antes de qualquer um. Se a empresa falir, se a empresa quebrar, ele vai receber antes dos trabalhistas. Ele recebe antes. Por quê? Para que ele tenha a segurança de emprestar. No Brasil, essa ideia gera muita resistência. É quando você fala que se o cara pegar um dinheiro emprestado e se a empresa quebrar, esse cara que emprestou vai pegar esse dinheiro de volta antes do trabalhista, já 3, 4 desmaiam na sala. Já, né? Mas o quê? Que absurdo. Mas escuta, se não for assim, o dinheiro não vem. Se o dinheiro não vem, a empresa quebra. E os trabalhistas não recebem. Que tal dar a chance deles receberem? Né? Porque sem isso, sem chance, não vão receber. Vão perder o emprego e não vão receber. Né? Ou seja, fica pior a situação deles. Então nós temos que criar uma regra de deep finance. Claro, isso tem que ter limite. A gente não pode deixar também que a Recuperanda tome financiamentos e comprometa o pagamento de todos os credores concursais. Né? E faça o que os advogados da área chamam de roll-up. Ou seja, eu sou credor, eu estou lá embaixo, eu empresto o dinheiro para ela e passo na frente de todo mundo e pego o dinheiro antes. Né? Frustrando o que eles chamam de waterfall, né? Que é a cachoeira, né? Aquele escalonamento de pagamento de credores. Né? Então, nós propusemos também uma regra de deep finance. A minha proposta é diferente da proposta dos outros professores da USP, mas, de novo, o importante é que nós tenhamos uma regra. Na minha proposta, eu propus alguma coisa muito parecida com o que tem no modelo chileno. Né? O Chile é um vizinho nosso, não é país de primeiro mundo também. Né? Dá para a gente se inspirar na realidade do Chile. Não dá para a gente querer achar que aqui vai funcionar como nos Estados Unidos ou vai funcionar como na Europa. Mas também não dá para dizer que não vai funcionar como no Chile. Né? Não é assim, uma Brastemp. Né? É o Chile. Né? E lá, a experiência do Chile tem sido muito exitosa. Lá eles dizem o seguinte: o devedor ele pode tomar financiamento DIP independentemente de autorização dos credores ou de autorização judicial até o limite de 30% dos seus ativos. Ou seja, ele pode comprometer com uma super garantia até 30% dos seus ativos. Por quê? Porque se quebra, esses 30% ficam comprometidos para pagar o DIP, mas os outros 70% estão livres para pagamento dos credores, conforme a ordem de prioridade legal. Acima desse valor, há necessidade de uma autorização judicial. De 30 a 50, há necessidade de autorização judicial. Acima de 50, há necessidade de autorização dos credores, em Assembleia Geral. Aí os credores é que vão decidir se eles querem assumir aquele risco de comprometer mais de 50% dos ativos da empresa como garantia de um financiamento. Eles é que vão dizer, olha, não, precisa mesmo, vamos lá, ou não. Né? No modelo que foi proposto pelo professor Satiro e pelo professor Cássio Cavalli, eles condicionam o DIP sempre à decisão dos credores, em Assembleia Geral. O que vai burocratizar, na minha visão, demais o procedimento. Não é uma coisa tão simples assim convocar uma GC, não é uma coisa tão simples assim fazer com que os credores entendam o que significa aquilo, né? Burocratiza o procedimento. E a justificativa deles para isso é de que assim se evita recursos. Eu falei, ora, mas como evita recurso? Basta que um credor seja descontente, um credor dissidente não goste, que ele vai recorrer. Ele falou, não vai recorrer porque não vai haver decisão judicial. Eu falei, mas como não vai haver? Não, aqui no projeto está dizendo, os credores autorizam e ela pega o DIP. Eu falei, e o juiz? Não, o juiz não vai fazer nada. Eu falei, eu aposto todos os dedos da minha mão que o juiz vai homologar isso daí. Não vai. Eu falei, vai porque eu homologaria. Né? A decisão da Assembleia tem que ser homologada pelo juiz. Mas a ideia deles é que a decisão da Assembleia seja uma decisão da Assembleia, um ato processual que vai ter validade independentemente
da fiscalização do juiz. Aí eu disse, ok, ainda que ele não faça nada, não homologue, eu te garanto que um credor vai fazer uma petição para o juiz, dizendo, juiz, foi autorizado, mas está errado, não pode. E aí o juiz vai dar uma decisão. Falando sim, não, ou mesmo falando, não vou falar nada. Mas só dele não falar nada, já vai ter recurso. Já vai ter recurso. Então, assim, a ideia de que tem que ser a Assembleia a decidir para evitar recurso, para mim, é uma ideia que não faz muito sentido. Vamos ver como é que isso vai vir também no projeto. Bom, enfim, eu toquei aqui em alguns aspectos que foram discutidos, né, nessa comissão, algumas boas práticas, tentando trazer um aperitivo, né, um resuminho muito breve da importância dessa matéria e de como a gente deve tratar essa matéria. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido de alguma forma útil. Eu me coloco à disposição de vocês para perguntas, me coloco à disposição dos colegas que estão aqui, inclusive para discussão. Às vezes o colega está com um processo, tem alguma dúvida ou quer trocar uma ideia, pode me ligar, pode mandar e-mail. Tenho o maior prazer em discutir, em dedicar o meu tempo a isso, porque eu acho que, como eu já disse, é minha obrigação dividir com os colegas a experiência que eu tenho numa vara especializada, porque eu sei a dificuldade que isso que essa matéria traz para quem não tem essa mesma especialização. Eu já fui juiz de vara cumulativa, eu já tive que lidar com falência, né, antigamente, sem ter essa experiência do dia a dia. Eu sei como é penoso e como toma tempo isso daí. Por isso eu me coloco, sinceramente, à disposição de vocês para discutir, enfim, para tentar ajudá-los da melhor maneira. E fico à disposição de todos aqui, caso vocês queiram fazer algum tipo de pergunta. Muito obrigado. Meus amigos, a palavra está aberta. Quem quer fazer a primeira pergunta, a provocação, a colocação para o professor Daniel? Boa noite, professor Daniel. A respeito da questão do grupo de empresas aqui no Brasil, me parece que a tendência é se formar apenas o litisconsórcio ativo, né, porque não há ainda uma... Nesse caso do grupo econômico estar no polo ativo, formando o litisconsórcio, o senhor entende que o administrador deve elaborar uma lista de credores para cada uma das empresas ou uma lista só compondo todo o grupo? Veja, na verdade, quando você tem o ajuizamento de uma recuperação judicial em litisconsórcio ativo, a primeira coisa que o juiz deve determinar às recuperandas é que elas digam se elas vão apresentar um plano consolidado ou se elas vão apresentar planos separados. Porque é com base nisso que, primeiro, eu vou autorizar ou não a consolidação substancial, e, superada essa questão, eu vou determinar que a lista do administrador seja consolidada ou que a lista do administrador seja separada. O que tem acontecido na prática, e, de novo, os resultados da pesquisa lá da PUC mostraram bem isso, é que há uma silenciosa consolidação da consolidação substancial. Na grande maioria dos casos, não há qualquer decisão judicial a respeito da consolidação ou da autorização para fazer um plano único. Mas o plano único é apresentado, a lista única é feita, né? A gente já meio que está acostumado com a ideia de se entrou em grupo, é um plano só para todo mundo. Por quê? Por falta de massa crítica, por falta de experiência, por falta de atenção a esses aspectos. O que é absolutamente natural quando você tem um processo desse calibre correndo por varas que cuidam de outras matérias. A tendência é que o juiz determine logo no início no processo, e eu já venho fazendo isso, que a recuperanda se manifeste sobre isso. Vai ser consolidação substancial ou vai ser consolidação formal? Para ser consolidação substancial, o que a gente tem que observar, né? Veja, desconsideração da personalidade jurídica e consolidação substancial são duas vias de uma mesma estrada, é uma via de mão dupla. Ou seja, aquele mesmo credor que reclama da consolidação substancial,
é o mesmo credor que, na execução contra a empresa A e não encontrando ativos da empresa A, vai requerer a desconsideração da personalidade jurídica para pegar os ativos da empresa B, porque faz parte do mesmo grupo, não é? Então, os requisitos são muito parecidos. Primeiro, para que haja consolidação substancial, as empresas devem ser vistas pelo mercado como grupo. Ou seja, quando um credor negocia com a empresa A, ela tem em mente a solidez do grupo, e não apenas os ativos da empresa A. Segundo, deve haver vamos dizer assim, uma administração coordenada dessas empresas. Uma contabilidade unificada, uma direção única para todo o grupo, uma unidade de ação daquele grupo empresarial. Terceiro, uma holding, por exemplo. Terceiro, deve haver uma interconexão de ativos entre as empresas. Ativos que vão de uma para outra do mesmo grupo e garantias cruzadas, vamos dizer assim. Então, eu sou a empresa A, eu pego um financiamento para a empresa A, mas ofereço como garantia um ativo da empresa B. Quando você tem esses critérios juntos, você tem elementos concretos para uma desconsideração da personalidade jurídica. Mas, na minha visão, e eu utilizo o que nos Estados Unidos eles chamam de liberal trend, que é uma tendência liberal nos Estados Unidos. Eu digo, tem de estar presente isso. Ok, tem, mas não é só isso. Qual é a necessidade disso para o sucesso da recuperação? Embora seja um grupo, embora haja interconexão, embora as empresas sejam vistas como um grupo pelo mercado, é necessária a desconsideração das estruturas internas de capital para o sucesso da recuperação? Ou isso é uma mera conveniência da devedora? Muitas vezes pretendendo dissolver credores na recuperação. Porque se eu entro com a recuperação só da empresa A, que é a única que precisa, que é a única que está em crise, tem um credor lá que tem a maioria dos créditos e ele não vai aprovar. Se eu entro com a empresa do grupo, esse credor fica diluído. E aí eu consigo o quórum de aprovação. Então isso tem que ser também observado pelo juiz. Agora, é evidente, a decisão sobre isso não pode ser uma decisão assim, né? A empresa vai falar o que ela quer, os credores terão a possibilidade de apresentar os seus argumentos contrários e o administrador deve fazer uma análise técnica da situação daquela empresa, para que então o juiz possa decidir se autoriza ou não plano único e lista única, ou se vai ser vários planos, várias listas. Mais alguém? Só um segundo, primeiro aqui, depois nós vamos ali. Tá bem? Tudo bom? Maurício Guimarães, administrador judicial aqui em Curitiba. Eu fiquei curioso, se pudesse dar um exemplo dessa gestão democratizada, eu acho que foi o nome que o senhor citou aí. Democrática. Experiências que o senhor tem em relação especificamente à condução de processos de recuperação e falências. Falo rapidinho. Se pudesse algum exemplo aí para a gente ter uma noção do que se trata. Obrigado. Vamos lá. No processo de falência e no processo de recuperação também, mas vou dar o exemplo de falência. O juiz ele tem que decidir várias questões diferentes simultaneamente. Então, eu tenho que decidir sobre a avaliação de um ativo, eu tenho que decidir sobre a arrecadação de um outro ativo, eu tenho que decidir sobre a venda de um ativo, eu tenho que decidir sobre a continuidade de uma das empresas do grupo que faliu, eu tenho que decidir sobre o arrendamento daquele ativo, eu tenho que decidir sobre a autorização da realização de acordos que vão acontecendo, tudo isso simultaneamente, tudo isso ao mesmo tempo. E todas essas decisões devem ser tomadas em tempo útil. Porque se eu demoro 1 ano para decidir sobre o acordo não sai. Se eu demoro 1 ano para decidir sobre o arrendamento, ninguém mais quer arrendar. Se eu demoro 1 ano sobre decidir como vai vender aquele ativo desaparece, aquele ativo perde valor. Então, as decisões, nesse tipo de processo, elas têm que andar no ritmo da economia. O processo não pode se dar ao luxo de ter o seu tempo próprio, como normalmente acontece. O processo tem um tempo próprio completamente descolado da realidade. Nesses processos, não. Esses processos são processos de impacto econômico imediato. A decisão tem que ser tomada em tempo adequado, sob pena dela não ser eficaz. Mas veja, como é que eu vou decidir todas essas questões em tempo útil
se eu tenho que ouvir todo mundo? Eu não posso decidir também em detrimento de contraditória e ampla defesa. Eu tenho que ouvir a falida, eu tenho que ouvir o Ministério Público, eu tenho que ouvir o administrador e eu tenho que ouvir os credores. Na gestão tradicional do processo, nós temos aquele famoso diga-diga, né? Então, vem lá um pedido de venda do ativo. Diga, né, a falida, diga o administrador judicial, digam os credores após a OMP e conclusos para a decisão. E assim com tudo. E aí vai até publicar, aí até intimar, aí até a turma dizer alguma coisa, aí vai para o administrador, aí até voltar. Né, o tempo em que o processo fica parado em cada uma dessas fases por conta da burocracia judiciária, vai demorar 8 meses para voltar com o parecer do Ministério Público, normalmente pedindo algum esclarecimento adicional. E aí diga, depois de 6 meses, volta, aí você vai decidir uma coisa que não tem mais importância nenhuma, o bem já sumiu, né? O acordo não saiu mais, o arrendamento também não tem mais razão de ser. Não dá certo. Então, como é que a gente faz para o processo andar, para eu conseguir decidir nessa velocidade, sem prejuízo de dar oportunidade de todo mundo falar? Eu marco uma audiência, estabelecendo todos os pontos que eu vou decidir na audiência. Vou decidir sobre o arrendamento, vou decidir sobre a arrecadação daquele ativo, vou decidir sobre a avaliação, vou decidir sobre o acordo, vou decidir sobre isso. E marco uma audiência convocando todos os interessados. Convocando falida, convocando administrador judicial, perito, convocando o Ministério Público e convocando os credores que queiram participar. Chega lá na data da audiência, no dia, a minha sala de audiência fica com mais gente do que tem aqui. Só que a minha sala tem 1/10 desse tamanho. Então, vocês imaginam como é que fica. Parece saída de jogo de futebol. Assim. Eu deixo as portas abertas, fica gente no corredor, gente em pé, mas tudo bem. Né? Sentam à mesa ali esses principais atores e todos os demais ficam ali observando. E aí eu vou ponto por ponto. Falo, olha, questão da arrecadação. Falida, tem alguma coisa a dizer? Administrador, tem alguma coisa a dizer? Alguém tem alguma coisa a dizer? E aí eles vão colocando os seus pontos, colocando os seus argumentos. Eles já foram intimados com antecedência para que eles cheguem preparados para dizer o que eles têm que dizer ali naquela audiência. Aquele é o momento para que eles se manifestem. E aí eu consigo decidir aqueles pontos. Portanto, eu faço em um dia aquilo que demoraria 1 ano, mas com vantagens incríveis e adicionais. A primeira grande vantagem, eu consigo ajustar a minha decisão à vontade da maioria. Eu quero vender o ativo, e se eu fosse despachar sozinho lá no meu gabinete, eu determinaria um leilão, mas todo mundo acha que o melhor é proposta. E aí teria um agravo por causa disso, que ia atrasar o andamento do processo. Então lá, como eu estou debatendo com todos os interessados, eu consigo ajustar os termos da minha decisão àquilo que todo mundo entende melhor, desde que a gente esteja conseguindo atingir o mesmo resultado, que é o que me importa. Então, eu evito recurso. Mas eu mudo a postura das partes em relação ao processo. Porque, normalmente, as partes são resistentes ao processo. Porque elas não enxergam com transparência ou com a transparência necessária o que acontece no processo. Quando eu chamo todas as partes, inclusive credores, qualquer um, sindicato, para participar da audiência, eles começam a entender quais são os passos que o processo vai ter, qual é a minha intenção, por que eu estou decidindo daquele jeito, porque eu estou vendo lá na frente, a minha intenção é chegar lá. E todo mundo quer a mesma coisa nesse tipo de processo, todo mundo quer que dê certo. Na medida em que eles entendem, eles deixam de ser resistentes e passam a ser colaborativos. E vou dar um exemplo, no caso da VASP. Olha, tem que vender esse imóvel, nós temos a proposta de compra desse imóvel, o preço é excelente, só que a proposta só vai ser firme se o imóvel for entregue vazio, e está cheio de documento lá que a gente precisa guardar. Tem até um outro lugar para guardar, mas não tem quem leve, e a massa não tem ativos para fazer isso. Um credor chegou lá e falou, eu tenho um caminhão, eu vou lá e tiro, e levo. Por quê? Porque ele quer que venda aquilo lá, porque ele tem interesse em que venda aquilo lá, porque ele vai receber. Então, isso mostra a mudança de postura. As partes deixam de se sentir apenas parte do problema e passam a se sentir parte da solução. Isso muda tudo.
no processo. Muda tudo. E mais, as partes passam a participar do processo de formação da decisão. Por isso que eu chamo de gestão democrática. As partes estão interferindo em tempo real na formação do convencimento judicial e na produção da decisão. Eu estou decidindo naquele momento a partir do debate ao vivo e a cores com todo mundo. Né? Com isso, tem uma outra vantagem, essa também vale a pena a gente falar. A fiscalização aumenta. Por quê? Eu estabeleço os pontos a serem decididos e durante a audiência eu vou estabelecendo metas a serem atingidas. Então, olha, temos que arrecadar esse bem. Por que esse bem não foi arrecadado ainda, administrador judicial? Ah, porque quando eu fui lá, o imóvel estava fechado e o sujeito não deixou eu entrar, mas o sujeito está aqui. Você não deixou? Não, não deixei porque não tinha autorização. Então, vamos fazer o seguinte, ele vai lá amanhã. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tal. E eu quero o laudo de avaliação em 15 dias. Tudo bem? Tudo bem. 15 dias é suficiente? Então vou dar 30. Tá? 30 dias. Quero o laudo de avaliação. E vou distribuindo as funções e as tarefas. E eu sempre termino a audiência de gestão marcando a próxima, porque aí eu passo a gerir o processo dessa forma. Então, daqui a um mês, próxima audiência, onde nós vamos, inicialmente, cobrar o atingimento de todas as metas estabelecidas. Ou seja, cobrar o resultado de todas as tarefas assumidas por todo mundo, inclusive pelo juiz. Porque eu digo lá, olha, para fazer isso aqui tem que julgar aqueles incidentes que ainda não foram julgados, então eu vou julgar. Chama a conclusão que eu vou julgar. E na próxima audiência a gente começa a fazer a chamada, né? Administrador, fez a arrecadação? Fiz, está aqui. Avaliação está aí? Está aqui. Perito, fez? Fiz. Né? Credor, retirou aqueles negócios? Tirei, está aqui e tal. Sabe quantas vezes aconteceu de alguém não ter cumprido a sua função? Uma única vez. Porque o vexame é tão grande, porque quando o sujeito fala, eu não fiz, está essa sala inteira olhando para ele e fala, então é você o problema, não está andando por sua causa. Então você aumenta a fiscalização. Não é só o juiz fiscalizando, é todo mundo fiscalizando todo mundo. Ninguém se esconde atrás do processo. E mais, as partes, elas têm que se mostrar. Então você muitas vezes tem pessoas sustentando posições dentro do processo que são insustentáveis. Porque, na verdade, os interesses tutelados ali são inconfessáveis. Mas ela sustenta porque o papel é frio, porque o processo é frio. Eu quero ver sustentar ali, na frente de todo mundo. Eu vou perguntar, mas por quê? Qual é a sua intenção com isso? Então você coloca as pessoas mais no eixo. Aqueles que têm vergonha na cara, porque tem uns que não têm a menor vergonha na cara, mas tudo bem. Pelo menos todo mundo está sabendo a função exercida por todo mundo. Ou seja, ninguém se esconde atrás do processo. Eu tenho uma expressão que eu digo que o processo de falência e recuperação você tem que jogar a luz do sol. Não pode ter sombra. A luz do sol é o melhor desinfetante. As coisas erradas acontecem na sombra. Então, essa é uma técnica de gestão nova, que é a gestão democrática de processo, que tem mostrado resultados excelentes. Eu tinha lá falências que estavam há 5, 6 anos em andamento, em 3 audiências de gestão acabou o processo. Porque você identifica o que tem que ser feito, você estabelece o caminho que tem que ser percorrido e as metas que devem ser atingidas. Em 3 audiências de gestão estava tudo arrecadado, avaliado, vendido, pago. Acabou. Vamos ali no fundo, mas sem querer ser processualmente chato, viu, Daniel? Isso daí é o que você está dizendo, nada mais é do que a concretização do que um processo comparticipativo, né? Atores com responsabilidade realizando o seu papel do modo como deve ser feito. Em outras palavras, o que você está chamando de gestão democrática é hoje a visão que o 357, parágrafo 3º, quer trazer do saneamento compartilhado. Exatamente. Né? Tomar decisões. Exatamente. O novo CPC, eu faço isso antes do CPC. Sim. Mas o novo CPC veio assim como uma luva, né? O juiz pode marcar as audiências quando ele entender necessário, as partes devem participar da gestão do processo, o procedimento pode ser alterado para que se adeque melhor às necessidades do caso concreto, o calendário processual, isso é tudo que eu faço. Né? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta sobre a questão da alienação fiduciária. Né? Nós não conseguimos hoje, eu trabalho com direito bancário,
E hoje nós não conseguimos uma habilitação na recuperação, porque não tem uma previsão. E eu já me deparei com vários casos que depois da apreensão, o juízo da recuperação determinou que a devolução dos bens até para poder a empresa continuar operando. No caso desse, até o senhor comentou que não seria um momento não seria viável, né, num momento, incluir na lei a possibilidade. Qual seria uma alternativa até para o banco? Porque isso dificulta muito até eu para explicar para o meu cliente como é que ele não pode habilitar um crédito, não pode cobrar, mas não recebe também, e não né? recebe. Eu não consigo entender também a postura dos bancos, porque a minha visão é a mesma que a sua. A minha sensação é que os bancos estão sendo prejudicados, porque eles estão fora da recuperação e, em tese, poderiam prosseguir com as suas execuções. Mas no momento em que eles atingem o ativo, que é considerado essencial para a recuperação, o juiz da recuperação diz, não vai tirar esse ativo daqui. Então ele ganha, mas não leva. Ele não está na recuperação, não está sujeito ao plano, mas não consegue realizar concretamente o seu crédito, né? Mas os bancos são absolutamente contrários a serem inclusos na recuperação. Qual é a alternativa? Primeiro, o juiz ele tem que dividir de maneira equilibrada os ônus da recuperação. Quando a gente fizer o curso aqui, eu vou ter tempo para explicar para vocês algumas teorias que eu venho desenvolvendo e que não haveria tempo para a gente discutir aqui, mas tem superação do dualismo pendular, divisão equilibrada de ônus. Nesse exemplo concreto, não é correto que esse credor extraconcursal suporte todos os ônus da recuperação em benefício dos demais. A recuperação não pode ser um sucesso à custa desse credor especificamente. Esses ônus devem ser compartilhados. Então, o que eu, no caso concreto, venho dizendo? Primeiro, nós precisamos saber se aquele bem é essencial ou não. Eu tive um caso lá em que era uma transportadora e a alienação fiduciária era do caminhão. E o sujeito dizia que o caminhão era essencial. Aí ele me vem com um pedido de alienação do caminhão, porque não está sendo utilizado. Falei, não autorizo a alienação, porque não é seu, né? Você não pode vender o que não é seu, ele está alienado fiduciariamente ao banco, e desde logo autorizo o banco a fazer a busca e apreensão, porque já está confessado que o bem não é essencial. Então, primeira coisa é saber se o bem é essencial. A gente também tem a tendência de decidir isso sem maiores análises, ou melhores análises. Então, não, o fluxo de caixa é essencial, não pode autorizar a retenção de 30% do que vier no cartão de crédito, conforme a cessão fiduciária que foi feita. Bom, calma, é mesmo. Vamos ver o fluxo de caixa. Vamos ver se isso é realmente essencial. Vamos ver se não dá para o banco levantar esse valor, porque ele está fora da recuperação. Se não der, ok. Mas se der, eu tive um caso em que, inclusive era o Kleber, a alienação era do estoque de bacalhau, né? E a empresa vendia bacalhau, e era a véspera da Páscoa. Então, se o banco tirasse o bacalhau, né, a empresa não vendia o bacalhau, a empresa ia quebrar, porque era ali que ela ia fazer o caixa dela, né? Por outro lado, o que o banco ia fazer com o bacalhau, né? O bacalhau não é uma coisa que você guarda ali no canto ali, o bacalhau estraga, né? Tinha lá aquelas câmaras frigoríficas, o banco queria tirar as câmaras frigoríficas. Eu falei, quer levar tudo, né? É só o bacalhau. Não, mas não tenho de guardar. Bom, vamos fazer o seguinte. Criei uma regra lá com base no estudo que foi feito pelo administrador. Falou, olha, recuperando, você vai ter que pagar tantos % dessa dívida. Sob pena de eu autorizar a liberação do bacalhau. Porque não dá para também você jogar nas costas do banco, que nem é sujeito à recuperação, os ônus da recuperação. Não dá para o banco também tirar o bacalhau e pôr a perder a recuperação em prejuízo dos demais credores. Nós temos que equilibrar os ônus na recuperação. E assim foi feito e deu certo. Vendeu parte do bacalhau, né? A parte do que foi vendido do bacalhau foi revertido para o banco e a outra parte foi para a empresa, né? Então, a gente vai tendo que criar essas regras para não colocar todo o peso da recuperação só no banco. Uma última observação. O banco, apesar de ser extraconcursal, ele pode ser aderente. Eu tenho deferido isso tranquilamente. O banco diz, senhor juiz, eu sou extraconcursal, mas eu quero me submeter ao plano. Eu quero. Na minha situação é melhor me submeter ao plano
do que ficar de fora e não conseguir realizar nada. Pelo menos eu recebo alguma coisa de acordo com os credores daquela mesma classe. E eu falo, perfeito, pode entrar, seja bem-vindo à recuperação. Abriu mão da sua garantia fiduciária e vai receber de acordo com os credores daquela mesma classe, nas mesmas condições. Okay. Meus amigos, a última questão, vamos aqui. Boa noite. A minha pergunta é sobre a função do administrador judicial. Salvo engano, a sua visão é que o administrador judicial ele tem que ser mais proativo do que a própria lei prevê, talvez como um auditor. Eu peço que fale um pouco sobre isso e também a sua opinião sobre a alteração legislativa, se vai trazer essa modificação na função do administrador judicial, que passa a ser, talvez não só a função do advogado, mas tem que ter um conhecimento mais específico na contabilidade ou multidisciplinar. Começando pelo fim, sim. O projeto, e houve um consenso em relação, um dos poucos consensos, né, lá da comissão, de que o administrador ele deve exercer essa função muito mais proativa, de natureza multidisciplinar e responsável, né, profissional mesmo, né, e exercer uma atividade de verificação. Né, não seria auditoria, tecnicamente seria verificação, né, mas é algo próximo da auditoria. É fazer a conferência das bases daquilo que é apresentado. E não simplesmente funcionar como um office boy de luxo, que vai lá na empresa, pega um relatório feito pela devedora e entrega no processo, sem conferir se aquilo que está no relatório tem correspondência na realidade da empresa. Então, a empresa diz que vendeu tanto, cadê? Cadê a comprovação da venda? A empresa diz que recebeu tanto, cadê? Onde é que está esse dinheiro? Para onde foi? Qual foi a utilização que você deu para esses recursos? O que você está fazendo com esses ativos? Tudo isso tem que ser esclarecido, porque isso é fundamental para que os credores decidam sobre o plano. Eu preciso saber qual é a conduta empresarial da recuperanda. Então, veja, eu, com base nisso, através de uma interpretação a partir da superação do dualismo pendular, que é uma coisa que a gente vai ver depois no curso, eu digo que o administrador ele tem funções lineares, que são as funções previstas na lei, para as duas linhas de trabalho de atuação dele, ou seja, ele, na recuperação judicial, ele atua na linha de credores, fazendo as relações de credores e funcionando nas impugnações até a formação do quadro geral, e na linha de baixo é a linha do plano, né? Então ele funciona também na convocação da assembleia, na condução dos trabalhos, na fiscalização durante os 2 anos até o encerramento da recuperação. E a lei prevê essas funções. Mas existem outras funções que decorrem de uma interpretação adequada da lei de recuperação a partir da superação do dualismo pendular. Essas funções eu chamo de funções transversais, porque elas não estão incluídas em nenhuma linha de trabalho e elas perpassam ao mesmo tempo as duas linhas de trabalho, na perpendicular, fazendo um gráfico, por isso função perpendicular. Dentro dessas funções está a fiscalização dos ônus processuais e materiais da recuperanda. Então, o administrador ele deve fiscalizar a atividade empresarial da recuperanda, não só pegar aquele relatório, como eu disse, mas fiscalizar efetivamente o que está sendo feito. Ele não vai gerir a empresa, mas ele tem que saber o que está acontecendo na empresa. E ele vai, inclusive, fiscalizar a conduta processual da recuperanda e dos demais atores do processo, conferindo prazos, alertando o juiz acerca do vencimento de prazos, antes do prazo vencer, alertando o juiz acerca da necessidade de decisão urgente em relação a alguns aspectos, alertando, por exemplo, que já foi apresentada a minuta para publicação do edital, mas o edital ainda não foi publicado. E se ele não for publicado, perde a assembleia. E aí tem que marcar outra assembleia e atrasa o processo. O administrador deve fiscalizar tudo isso. Lá em São Paulo, eu determino aos administradores que eles me apresentem relatórios pelo menos quinzenais, quando não semanais. Eles vão lá me visitar com um relatório de folha por folha do processo, acompanhando o andamento da recuperação. Então, eles vão me dizer, olha, nem que seja para me dizer que não tem nada. Falou, olha, tudo maravilha, os prazos cumpridos, ó, até logo, tchau, rapidinho. Mas, às vezes, ele vai falar, olha, está aqui o edital, já foi entregue e não foi publicado. Se ele vem na semana que vem, já não adianta mais publicar. Olha, tem essa questão, que é uma questão que precisa ser decidida, já está pronta para decidir. Todo mundo já falou, é urgente. Se não decidir rápido, pode haver esse prejuízo para o processo. E o juiz, então, vai lá e decide. Os processos de recuperação são muito grandes, cara.
Eu tenho processos lá, o processo da PDG começou com 40 mil páginas. Começou, distribuiu inicial, 40 mil páginas. Foram 40 e tantas páginas de petição inicial com a descrição dos nomes das empresas, porque eram 514 empresas. Então, se eu não tenho esse... E é processo digital, cara. Não tem marcação do que é lá, tem lá petição, não sei o que é, tem lá documentos. Eu clico e faço... E eu não sei o que é aquele documento, eu tenho que ir um por um para ver. Imagina, fica inviável. Então, o administrador ele já faz esse trabalho, me leva e fala, esses documentos estão aqui, isso aqui precisa fazer, isso aqui e tal. Porque eu cuido de 200 recuperações. O administrador judicial cuida de 2, 3. Então, ele é o cara para me auxiliar, né? Então, essas são as funções. Eu publiquei recentemente um artigo no Valor Econômico falando um pouco sobre isso, né? Mas, claro, de novo, no curso tem uma aula só sobre as funções do administrador judicial moderno, com modelo do relatório, como é que isso deve ser feito, como é que essa fiscalização deve ser feita, e citando os exemplos reais e concretos das dificuldades encontradas e das soluções encontradas também. Excelente. Em nome da Escola da Magistratura, agradeço ao professor Daniel por ter vindo aqui e disposto o seu tempo e nos ensinado um pouco mais a respeito da recuperação judicial e falência. Eu vou solicitar para o desembargador Fernando Wolff entregar o certificado para o professor Daniel. Muita honra. Temos ainda aqui. Desembargador, muito obrigado. Viu? Muito obrigado. É uma honra. Lindo Obrigado, diploma, Daniel. hein? Bacana, né? O pessoal da escola aqui se esforça, viu? Realmente agradeço todo o staff administrativo da nossa escola que não mede esforço para que nós possamos realizar esses eventos. Meus amigos, mais uma vez agradeço imensamente a presença de todos nessa noite fria aqui da nossa Curitiba. Foi um prazer imenso tê-los aqui. Muito boa noite e até a próxima a todos vocês. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Tchau, obrigado.